Deus, boa noite. Boa noite a todos aí. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A paz, Dona Nuxa, Dona Isabel Morales. Paz do Senhor Jesus, seu Jones, Dona Cristiane, Dona Eliane. Que Deus abençoe a família de vocês ricamente, em nome de Jesus. Boa noite, Dona Celeste, intercessora do Senhor. Que Deus te abençoe e a toda a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meu querido, minha querida. Vamos começar a estudar um pouco sobre a palavra de Deus nessa noite. Vamos meditar na palavra, porque a meditação na palavra é poderosa, nos ajuda, né? A meditação na palavra, ela faz com que a nossa vida seja melhor. Então, medita na palavra, medita nas revelações da palavra de Deus, porque aquele que medita na palavra, ele consegue ter equilíbrio, domínio próprio, prosperidade, paz. A palavra de Deus é poderosa. Amém? Nós vamos falar nessa noite sobre a força e a fraqueza. Nós vamos falar sobre essas duas dimensões espirituais, da força e da fraqueza. Nós precisamos compreender que é a força segundo a palavra de Deus e a fraqueza também. Então vamos orar, pedir para o Senhor falar conosco, porque Deus é bom. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos para aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Não viemos aqui para ouvir pessoas falando, homens, ideias. Nós queremos ouvir a Tua palavra, nada mais que a Tua palavra. Abre os nossos lábios, os nossos ouvidos e nos dá entendimento, Pai, porque só o Senhor pode fazer isso. Espírito Santo, sonda o nosso coração e fala conosco de maneira específica, Senhor. Cobre a nossa vida com o sangue do Cordeiro. Pai, nós depositamos toda a nossa ansiedade, preocupação, todos os medos, receios, tudo aquilo que atrapalha, Senhor. A nossa fé seja depositada diante do Senhor agora. Nos limpa de todas essas coisas, Pai. Nos lava e que a paz de Deus venha sobre a nossa alma, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a força e a fraqueza de Deus na nossa vida. Joel capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz assim: forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Essa é uma frase, né, que Deus está mandando que o fraco diga que ele é forte. E quando você começa a meditar nessa frase, diga ao fraco, eu sou forte, Deus está trazendo um imperativo. Ele está mandando a gente declarar algo que para nós não é uma verdade, mas para Ele é uma verdade. Algumas coisas que a gente percebe na nossa vida como verdades, para Deus é mentira. E algumas coisas que para nós não é a realidade, para Deus é a realidade. Por isso ele fala, diga ao fraco. Ou seja, quem tem que dizer? A pessoa que é considerada fraca. Que essa pessoa diga, que ela declare com a sua boca que ela é forte. Ele está conclamando o povo aqui em Joel
para a batalha. Por isso ele fala: forjai espadas das vossas relhas de gado e lanças das vossas podadeiras. Ou seja, começa a adquirir dentro de você um outro ânimo, uma outra revelação, uma outra atitude. E ele fala: diga ao fraco, eu sou forte. Eu acho que a primeira coisa que acontece na vida de alguém, quando o Senhor começa a se mover na vida dessa pessoa, é que ele começa a mudar a sua declaração sobre si mesmo. A declaração de um fraco, dizendo que é forte, é uma declaração que envolve fé. Envolve fé. Essa pessoa tem que crer que ela é forte, sendo fraca. Mas por que ele fala, diga ao fraco, sou forte? Porque existe um mecanismo tremendo na palavra de Deus a respeito dessas duas dimensões, a dimensão da fraqueza e a dimensão da fortaleza ou da força. Né? Joel capítulo 3, versículo 10. Mas vamos ler agora 2 Coríntios 12, 9. Diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, a fraqueza humana é o ambiente, né? Paulo está dizendo isso, né? O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, a fraqueza humana é o ambiente para que o poder de Deus se aperfeiçoe. Por isso ele fala, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder não vai se aperfeiçoar na força, não vai se aperfeiçoar naquilo que eu sou forte, mas sim naquilo que eu sou fraco. Né? Por que isso acontece? Né? Paulo continua dizendo, versículo 10, 2 Coríntios 12, 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ou seja, Paulo, ele está tendo uma revelação poderosa. Ele começa a perceber na sua vida espiritual que quando ele está enfraquecido, ou seja, quando ele se considera impotente, incapaz, ou seja, eu não consigo realizar, não consigo fazer algumas coisas, então eu estou fraco, eu me sinto fraco, eu tenho base para dizer que eu estou fraco. Por exemplo, a minha fraqueza pode ser financeira. Então eu tenho os números para provar que eu tenho uma fraqueza financeira. Ou a minha fraqueza ela é acadêmica. Eu tenho base para provar que eu não tenho conhecimento, não tenho estudo. Então, quando Paulo fala assim, quando eu sou fraco, então eu é que sou forte, é que ele percebeu que o poder de Deus aparecia nesses momentos ou nessas dimensões da sua vida, justamente quando ele estava em necessidade, nas perseguições, quando ele era impotente diante de uma situação. Isso é fraqueza, né? Então, Jesus, o próprio Jesus, ele coloca um espinho na carne de Paulo. Por quê? Porque Paulo estava tendo muita revelação da palavra, muita revelação poderosa da palavra de Deus. E o que isso faz na alma da pessoa de Paulo? Paulo está tendo muita revelação. Ele escreveu 13 livros da Bíblia. É muita revelação. É muita palavra revelada.
Então, quando ele tem essa revelação, Deus fala assim, olha, a alma humana, ela se empodera. A alma humana se empodera. E quando a alma humana fica empoderada, a soberba, o orgulho, o ego, essas coisas começam a crescer. Ou seja, o homem começa a se sentir forte, ele começa a se sentir poderoso, ele começa a se sentir capaz. Quando o homem começa a se sentir desse jeito, ele está correndo um sério risco de não depender mais de Deus. Quando eu não preciso mais de Deus, eu já sei, eu conheço, eu faço, eu aconteço. Então o homem, quando ele está nesse patamar, ele está fortalecido, a sua alma está fortalecida, seus talentos são a sua fortaleza, né? A sua fortaleza é o seu dinheiro, é a sua formação, é o seu conhecimento, é o seu currículo, o seu histórico. Então, quando o homem está fortalecido, o texto bíblico fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, e não na fortaleza, e não na força que nós temos. Isso é muito importante. Por quê? Porque o intercessor, ele trabalha, ele faz uma navegação entre essas duas dimensões. Nós oramos para aquele que é fraco, oramos para fortalecer aquele que é fraco, e às vezes oramos para Deus enfraquecer aquele que é forte, né? Então nós precisamos compreender o princípio, o mecanismo de Deus em relação à fortaleza de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então aqui, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 até o versículo 29, nós estamos vendo aqui o que Deus faz quando ele vai escolher pessoas, quando ele vai escolher alguém para exercer o ministério, exercer a vocação, o chamado ministerial. Deus não escolhe de acordo com o nosso padrão de escolha. Ele faz exatamente o inverso, irmão. Deus não escolhe pessoas qualificadas segundo a carne. Deus não escolhe pessoas que são poderosas, que têm um berço de ouro, que nasceram em famílias ricas, em famílias endinheiradas. Deus não escolhe muitos. Alguns podem ser escolhidos, mas a Bíblia está dizendo, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Alguns podem ser chamados, outros não. Mas, geralmente, Deus escolhe pessoas que não são sábias segundo a carne, não são os filósofos, as pessoas que têm o maior conhecimento, as pessoas que têm maior formação, segundo a carne, segundo esse mundo. Deus não escolheu aqueles que são os fortes desse mundo. É isso que ele está falando, né? Ele fala exatamente dos sábios segundo a carne, os sábios, ou seja, os filósofos, os pensadores,
os conhecedores, os estudiosos, segundo a carne. Aqueles que têm uma visão diferenciada, porque eles sabem mais do que a maioria. São pessoas ouvidas. Não são essas pessoas que Deus escolhe. Deus não escolhe do jeito que a gente escolheria. Nós escolheríamos as pessoas mais qualificadas, com um currículo mais poderoso, pessoas que estudaram, pessoas que têm muitos diplomas, muitas formações, mas Deus não escolheu muitos sábios segundo a carne. Outra coisa, Deus não escolheu os poderosos. Quem são os poderosos? Aqueles que têm o poder financeiro, o poder político ou o poder religioso. Deus não escolheu. Se Deus escolhesse as pessoas que tivessem o poder, ele teria escolhido o sumo sacerdote na época de Jesus para ser o João Batista, para ser o profeta que prepararia o caminho do Senhor. Mas ele não escolheu o sumo sacerdote, não escolheu nem o sacerdote, não escolheu ninguém do templo. Ele faz nascer uma pessoa e faz a pessoa crescer nos desertos, né? Filho do Zacarias. Então, Deus não escolheu aquele que tinha o poder religioso. Deus não escolheu Herodes, Deus não escolheu Pilatos, Deus não escolheu César, Deus escolheu José e Maria, que eram pessoas simples, pessoas fracas, consideradas fracas, pessoas que não tinham dinheiro, não tinham expressão alguma, não tinham popularidade alguma. Deus escolheu aqueles que não têm poder, força alguma. E Deus também não escolhe muitos, os de nobre nascimento. Quem são as pessoas de nobre nascimento? São os filhos dos poderosos, que vão se assentar nas cadeiras, que vão se assentar nos lugares de comando. Deus não escolheu aqueles que têm aquela linhagem poderosíssima, que tem o sobrenome. Deus não escolheu essas pessoas que têm força. Deus escolheu aqueles que nasceram, mas de famílias desconhecidas. Muitos que nem sabem quem foram seus pais, muitos que tiveram vidas completamente tortas, a família completamente destruída, desestruturada. Pessoas que não têm aquela base familiar, porque não tiveram estrutura financeira, estrutura acadêmica. Deus escolheu essas pessoas. Então, Deus escolheu as pessoas fracas. Deus não escolheu as pessoas fortes. E aí a gente precisa compreender, meu querido, algumas coisas importantes. A primeira delas é que, às vezes, nós oramos e buscamos a Deus para que Deus nos fortaleça na carne, para que Deus nos dê condições de sermos esses poderosos, para sermos sábios segundo a carne, para que Deus transforme a nossa linhagem numa linhagem nobre aqui na terra, aqui nesse mundo. Não são os sábios segundo a carne, não são as coisas fortes segundo o mundo que Deus escolheu. E nós oramos para que Deus nos transforme nas pessoas que Ele rejeitou. Por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo onde nós consideramos essas pessoas como referência, como exemplos de vida, porque nós queremos alcançar o que elas já têm, ou por nascimento, ou por mérito próprio. Deus escolhe pessoas não por causa dessas qualidades, e nós buscamos orar a Deus para que Deus nos transforme nessas pessoas que Deus não escolheu. Então isso é importante. Nós precisamos compreender o processo divino, porque nós buscamos o poder de Deus. Mas o poder de Deus, irmão, não é para nos transformar em algo que Ele rejeitou. Não vai nos transformar em supermilionários, a não ser que Deus tenha um propósito com isso. Não vai nos transformar em pensadores, né, que vão ser famosos, a não ser que Deus tenha um propósito com isso. Não é para isso que Deus escolheu. Deus escolheu
as coisas fracas, as coisas desprezíveis, para confundir as coisas fortes e para aniquilar as coisas que são. Ele escolhe as coisas que não são. Isso é poderoso. Em um outro texto, Paulo diz que Deus confunde a sabedoria dos sábios. Deus confunde a sabedoria dos sábios. Meu querido, uma vez eu fui num médico, levei a minha sogra e Deus falou comigo, falou, olha, tentativa de homicídio. O médico, ela foi internada com uma virose, e era uma virose mesmo. E aí eles prenderam ela lá, internaram ela, afirmando que ela tinha algo mais grave. E Deus falou, fica aí dentro e ora. Eu não sou médico, não consigo avaliar o estado clínico de uma pessoa. Eu não consegui avaliar pelos sintomas, eu não tenho formação em medicina. Então eu sou fraco nessa área. Mas a única coisa que eu tenho é o Senhor. Quando se trata de medicina, eu preciso crer no Senhor. Não posso acreditar no homem, né? No meu conhecimento. Eu não posso acreditar naquilo que eu tenho de experiência, porque é nenhuma. Então, eu comecei a orar naquele lugar. Eu fiquei dias orando ali. E ela ficou internada. Até o dia que o médico, o pessoal falou, olha, vamos chamar o Renato, porque ele está aí está orando na recepção do posto, ele não sai dali. E o diretor ali, o médico responsável pelo posto, me chamou na sala dele. E ele perguntou, você tem alguma dúvida do que está acontecendo com a tua sogra? Eu falei, olha, é simples. Vocês estão tentando matá-la, mas vocês não vão conseguir, porque eu não vou deixar. Eu não vou deixar vocês matarem ela. Ele falou, mas a gente não quer matar ela. Eu falei, mas aí que tá, vocês estão matando ela. Vocês estão matando ela. Vocês não têm intenção de matar, mas vocês estão matando. É a mesma coisa, o resultado é o mesmo. Aí ele falou, eu vou falar para você o que ela tem. Ela tem um câncer no intestino. E eu fiz o exame, eu vi o câncer, eu vi o tumor e não tem mais jeito, não tem mais o que fazer com ela. Eu falei assim, o senhor está mentindo. A minha sogra não tem câncer. O senhor está tentando colocar um câncer nela, não vai conseguir. E ele falou que eu estava alterado porque eu estava falando essas coisas. Talvez eu estivesse mesmo, porque o cara estava tentando matar minha sogra. E Deus falou que ele estava tentando matar, ponto final, acabou. Eu não sou médico para contradizer outro médico. Mas naquele momento eu falei, você tem que liberar ela desse lugar aqui, tira ela daqui. Porque se você não tirar ela daqui, você vai ter problemas na sua família, vai ter problemas na sua vida. Porque ela é serva de Deus. E você não sabe com quem que você está mexendo. Eu estou falando dela. Ela é uma viúva que ajuda as pessoas por aí. E a viúva tem crédito diante do juiz. Então, se eu fosse você, para o seu próprio bem, liberava ela, tira ela daqui, coloca ela, manda para qualquer outro lugar. Você não vai matar ela aqui. Eu não vou deixar. E aí, naquela mesma noite, ele tirou ela de lá. Mandou lá para o Hospital Pirajussara. Quando chegou no Hospital Pirajussara, um outro médico fez exame nela e falou assim, olha, ela não tem nada, não tem câncer, não tem nada. Então, o que Deus fez nesse momento? Deus confundiu a sabedoria do sábio. Confundiu um poderoso médico que sabia tudo. Né? O poder de Deus, ele se manifesta na nossa incapacidade, na nossa impotência, no nosso desconhecimento, quando nós não temos o poder de mudar uma situação. Aí o poder de Deus se aperfeiçoa. E aí é que a fé aparece, irmão, porque a fé ela vai aparecer quando ela é necessária. Bem, você não vai poder dizer que você tem fé se você tem dinheiro para pagar suas contas. Você não pode dizer que você vive pela fé. Então, quando você não tem o dinheiro e você consegue pagar suas contas por provisões que vêm da parte de Deus, quando você recebe uma provisão sobrenatural que você não estava esperando,
você percebe que na sua fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa, ele aparece. E a tua fé, ela é honrada. Não é você que é honrado, é a fé. Ou seja, você creu em Deus, você exerceu a sua fé. Aí o poder de Deus aparece. Aleluia. Filipenses 3, versículo 4 até o versículo 11. Você vai ver esse homem, apóstolo Paulo, né, ele descrevendo algumas coisas importantes sobre esse assunto. Ele começa assim: bem que eu poderia confiar na minha carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, nobre nascimento, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Paulo está dizendo assim: se alguém pode bater no peito e se sentir fortalecido, e se sentir poderoso, e se sentir o homem capaz de pregar o evangelho, eu poderia confiar na minha qualificação, na minha carne, eu poderia confiar nos meus títulos, na minha linhagem. Eu sou hebreu de hebreus, eu sou fariseu. O fariseu na época não é o que a gente sabe hoje do fariseu. O fariseu na época era um homem respeitadíssimo na comunidade judaica. Ele era um homem, um fariseu, ele era um homem com autoridade eclesiástica, com autoridade religiosa. Era um conhecedor da palavra. E ele está falando: quanto à lei, eu sou fariseu. Eu podia confiar nesse título. Eu podia confiar porque eu sou da linhagem dos hebreus. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou da linhagem de Israel. E ainda sou zeloso, perseguidor da igreja. E ninguém pode pegar a lei e falar que eu errei. Eu sou irrepreensível. Eu sou uma pessoa que pratica a Torá. Eu pratico os 10 mandamentos. Eu pratico a lei de Deus. E eu sou zeloso com essa lei. Então eu podia me gloriar disso. Eu poderia confiar em toda essa bagagem, em toda essa experiência, em tudo isso. Eu poderia me sentir forte, irmão. Mas ele fala assim: eu considerei tudo isso como refúgio. A palavra refúgio no original significa esterco. Eu considerei tudo isso como esterco. Ele perdeu todas as coisas. Eu perdi tudo para ganhar a Cristo. O ambiente para que o poder se manifeste é a fraqueza humana. Não é a fortaleza humana. Não é a força do pensamento humano. Não é a força do conhecimento humano, irmão. O poder de Deus, ele vai se apresentar na nossa fraqueza. Por isso Paulo fala: eu perdi todas as coisas, eu considero como refúgio. Eu considero como refúgio. Eu não vou me ensoberbecer, eu não vou ficar me sentindo muito poderoso, não vou ficar me sentindo orgulhoso daquilo que eu alcancei. Muito pelo contrário, eu vou diminuir. Tem uma palavra que o profeta João Batista falou que é poderosa: importa que ele cresça e que eu diminua.
Nós vamos à igreja para engrandecer o nome do Senhor. Importa que ele cresça. A primeira parte dessa frase a gente está acostumado. Vamos levar o nome do Senhor lá para cima. Mas quantos estão dispostos a dizer que eu diminua, que o eu diminua, que o ego diminua? Quantos estão dispostos a considerar o que são e o que têm como refúgio? Esse é o preço. Esse é o preço pelo poder de Deus. O apóstolo Paulo: eu considerei tudo isso como refúgio. Seja aquilo que Deus quer que eu seja. Amém? Ou seja, Deus no controle. Deus no controle, irmão. Dependência de Deus. Por isso que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas o que é fraqueza? A palavra fraqueza vem do grego asteneia, que significa falta de força, debilidade. A fraqueza do corpo, uma saúde debilitada, enfermidade. Ou falta de capacidade da alma para entender alguma coisa, para fazer coisas grandes e gloriosas, para reprimir desejos corruptos, suportar aflições e preocupações. Né? Essas coisas são o significado da palavra fraqueza. São consideradas para nós como derrota. A fraqueza, para mim, é considerada como derrota. E eu, como filho de Deus, não posso ter derrota. Eu não posso ter uma derrota dessa. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa naquilo que eu considero uma derrota, irmão. A vitória, ela tem que ser estabelecida da parte de Deus. Ela não pode ser estabelecida da parte do homem. Não pode ser uma vitória conquistada pelo homem, mas ela tem que ser dada por Deus. Ela tem que ter a base da graça de Deus. Deus entregando a vitória, entregando os nossos inimigos nas nossas mãos. Aleluia. Amém, meu querido? Alguns exemplos da palavra de Deus ilustram bem esse mecanismo, esse princípio divino, que o poder de Deus se aperfeiçoa na riqueza, na fraqueza. Gideão foi chamado por Deus numa época em que os midianitas roubavam toda a colheita que eles tinham. Os midianitas eram um povo que eles agiam de uma maneira peculiar. Eles pegavam todo o fruto, toda a colheita de Israel e destruíam a colheita. Só isso. Então, Israel, enfraquecido, se escondia dos midianitas, para que Israel pudesse colher as suas colheitas e comer. Eles tinham que se esconder. E Gideão não era diferente. Então ele pegou o trigo e levou o trigo para o lagar de moer as uvas, de pisar as uvas. E ele estava ali moendo o trigo para fazer farinha, para fazer pão, para o alimento ou para vender. Ele estava se escondendo quando aparece um anjo e fala assim: salve, Gideão, vai nessa tua força. Gideão fala para o anjo: como que você está dizendo que eu sou forte, sendo que eu sou o menor da minha família, eu sou o mais novo, e a minha família é a menor de Israel. Como que você fala que eu sou forte, se eu sou o mais fraco? Deus estava escolhendo naquele momento uma pessoa com asteneia, uma pessoa sem poder, uma pessoa que não é de nobre nascimento, que não tem expressão, que não tem influência sobre outras pessoas, não conseguiria regimentar um exército, por exemplo. Quem vai seguir um homem fraco? Quem vai seguir um homem que está se escondendo? Quem vai ter coragem de entrar numa batalha junto com um covarde? Gideão, para o mundo, para as pessoas desse mundo, ele era um covarde, estava se escondendo dos midianitas. E o anjo fala: vai nessa tua força e livra Israel
dos midianitas. Que coisa, que contradição. Então, Deus escolhe um homem fraco, Deus escolhe uma pessoa que não tem coragem, Deus escolhe uma pessoa que está se escondendo com medo, e uma pessoa que se considera completamente incapaz de fazer aquilo que ele estava mandando ele fazer. Uma pessoa que se considera completamente inútil nessa batalha. E é interessante que no desenrolar da história, irmão, Gideão começa a tomar um passo após o outro. E no momento em que ele começa a regimentar o exército, milhares de israelitas se juntaram ao exército de Gideão. Milhares. E aí Deus chega para Gideão e fala assim, olha, você tem mais de 20 mil homens. Você tem quantas pessoas com você? Mais de 20 mil pessoas. E Deus fala para ele uma palavra interessante. Tem muita gente com você. Tem muita gente com você. Gideão, tem muita gente nesse exército. Muita gente. Então, se vocês vencerem os midianitas com mais de 20 mil homens, vocês nunca vão ver o meu poder. Vocês estão indo na força de vocês. Aliás, se vocês pegarem esses 20 mil homens e forem contra os midianitas, vocês vão ter derrota. Porque vocês estão empoderados, vocês estão fortalecidos na alma. Vocês estão contando com o tamanho do exército de vocês. O valor numérico. Nós somos 20 mil homens. Podemos vencer essa batalha. Ninguém vai entrar numa batalha sem acreditar que pode vencer. Ninguém vai entrar numa batalha acreditando que vai perder. Então, Deus manda Gideão fazer uma peneira. Vai no riacho. Primeiro fala para os homens assim, quem quiser ir para casa, não quiser ir para a guerra, volte agora. Voltou uma leva. Depois ele vai no riacho com aqueles homens e ele começa a fazer uma peneira. Meu querido, sobraram 300 pessoas. 300 pessoas contra milhares de soldados midianitas. 300 pessoas. Deus falou assim, agora que você está fraco, o meu poder pode se manifestar. Agora que vocês se enfraqueceram, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora sim eu posso dar a vitória para vocês. Agora vai ser acima de qualquer dúvida que Deus entregou a vitória. Que Deus entregou os midianitas. Então a fraqueza, ela serve para que Deus seja glorificado na vitória. E não o homem. Para que o mérito vá para Deus. E para que ninguém se vanglorie diante dele. Nós lemos aqui. Para que ninguém se vanglorie diante de Deus. Gideão, você não vai se vangloriar pela vitória que eu vou entregar. Então tira mais de 20 mil homens. Fica só com 300. 300 homens. E não importa a estratégia que você vai utilizar. O que você fizer, a vitória que você terá vai vir da minha parte, vai vir de cima. Não vai vir de baixo. Não virá da força dos 300, mas vai vir da força de Deus. Vai ser algo sobrenatural. O sobrenatural de Deus se manifestou porque o homem natural não tinha condições de vencer aquela batalha, irmão. Então, muitas vezes nós vamos interceder na força da nossa experiência, na força da nossa alma, do nosso conhecimento. E nós esquecemos que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza e não na nossa força. Amém? Outro exemplo, o exemplo de Davi e Golias.
Davi era um homem fraco, era um homem pequeno, ele não foi nem escalado para ser soldado do exército, irmão. E Davi era um menino de recados, era um garoto. E ele era um homem de gentil aspecto. Ninguém imaginava que Davi podia ser um homem de guerra. Nem o seu pai, nem os seus irmãos. Ninguém via Davi como um homem, um soldado do exército de Israel. Mas Davi foi levar pão e queijo para os seus irmãos e para os comandantes dos seus irmãos, porque o pai havia mandado. E Davi chega ali na hora do exército, quando o exército está todo enfileirado, e ele começa a ouvir o que um gigante chamado Golias estava falando, afrontando os exércitos de Israel, afrontando o próprio Deus. O Davi falou assim: quem esse cara pensa que é para afrontar os exércitos do Deus vivo? O menor, o mais fraco, o mais novo, o mais incapaz. Foi esse que Deus utilizou. Deus não utilizou o cara mais alto do exército, porque o Golias tinha quase 3 metros de altura. Sabe quem era a pessoa mais alta de Israel, que de repente podia fazer frente a Golias? O rei Saul. A Bíblia diz que o rei Saul, ele era o cara mais alto de Israel. Tanto é que no dia da ordenação dele como rei, ele passou no meio do povo e a cabeça dele se sobressaía, do ombro para cima só tinha ele. O restante era pequeno. Então o rei Saul deveria ser a pessoa, humanamente falando, que deveria ir lutar contra Golias. Mas Deus escolheu uma pessoa baixinha, franzina, pequena, sem força. E mais, tentaram colocar nessa pessoa pequena a armadura do rei, a armadura de Saul. Tentaram fazer com que Davi empunhasse as armas de Saul. Mas Davi fala assim: eu não posso nem andar com essa armadura, eu não tenho experiência com essa armadura. Eu não vou utilizar nenhuma armadura, nenhum armamento humano, nenhum armamento natural. O que eu vou utilizar vem de Deus, não vem do homem, não vem do rei. Então o poder de Deus deu vitória para Davi, porque Davi estava no ambiente de fraqueza. O ambiente da nossa incapacidade é o ambiente onde o poder se manifesta. Isso é poderoso. Outras histórias, a gente pode falar da multiplicação dos pães e peixes. Jesus fala assim: olha, onde compraremos pão para tantas pessoas? Milhares de pessoas querendo ouvir o mestre, e o dia já vai declinando, todo mundo com fome, todo mundo com a barriga vazia. E ele pergunta para os seus discípulos: aonde compraremos pão? Como alimentaremos essa multidão? Ele coloca um problema matemático, irmão. E o Filipe pega a calculadora e fala: Senhor, 200 denários de pão não daria para alimentar tanta gente. Então ele fala: manda o pessoal se assentar. Por quê? Porque nós já temos o ambiente da fraqueza, já temos a asteneia, já temos o ambiente da incapacidade humana. É nesse ambiente que o poder de Deus se manifesta. É nos desertos da vida. É na necessidade da vida. E aí Jesus começa a dar graças pelos poucos pães que ele tinha. E enquanto ele partia o pão foi se manifestando, foi se multiplicando. O poder de Deus, irmão, alimentou milhares de pessoas no deserto. Então grava bem esse mecanismo poderoso de Deus. Porque muitos correm atrás de serem poderosos, reconhecidos,
Muitos correm atrás de serem os sábios, aqueles que sabem tudo sobre tudo e que conhecem as palavras, a Bíblia, etc, etc. Eles querem que eles sejam os poderosos, não Deus. Mas o ambiente de Deus é diferente. O ambiente de Deus é que ele pode manifestar poder quando existe asteneia. Quando existe asteneia. Deus livrou os israelitas no Egito. Os israelitas eram fracos, não eram fortes. Faraó era forte, mas Deus mandou os israelitas passarem pelo meio do mar. E é esse ambiente de fraqueza de um povo que fez o mar se abrir. O ambiente de um povo que estava completamente enfraquecido, sem poder humano, sem poder financeiro, sem poder bélico, sem poder de fazer guerra, fugindo de Faraó. É nesse ambiente de fraqueza que o poder se manifestou. Amém? Outro texto importante é que quando Jesus falava suas parábolas, ele falava: em verdade vos digo que se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele vai produzir muito trigo. Ele vai multiplicar. Então, quando a gente olha para a semente precisa morrer para que ela possa se multiplicar. Ele estava falando isso dele mesmo. O próprio Senhor Jesus estava falando que eu sou uma semente. E ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus se esvaziou. Ele tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus se esvaziou do seu poder, da sua glória. Ele se fez como um de nós, fraco. Nós estamos falando do Todo-Poderoso, da segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus. Ele se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o que ele fez, meu querido, minha querida? Ele tomou a asteneia. Ele nasceu de um casal completamente fraco. Ele nasceu num ambiente, num estábulo completamente exposto, sem recurso algum. Jesus viveu na fraqueza. Ele não viveu na sabedoria, no palácio. Não viveu na opulência de um rei. Ele não era reconhecido. A Bíblia diz que ele era um homem experimentado em dores. Asteneia. Falta de força. Jesus falou: olha, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele vivia dependendo das ofertas que se faziam para o seu ministério. Asteneia. Ele viveu durante os 3 anos que ele ministrou, dependendo das ofertas. E ele ministrava, e o poder de Deus se manifestava. Por quê? Porque o ambiente que ele trazia era um ambiente de fraqueza. Então o poder de Deus estava sobre ele. Mas ele nos deu o exemplo. O exemplo, irmão. A Bíblia diz assim: se nós temos o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Asteneia. Considerar tudo como refúgio. Não é um voto de pobreza. Não é um voto de miséria, irmão. Não é isso que ele fala. O que Jesus está falando é que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele a si mesmo se esvaziou. E ele foi obediente até a morte de cruz. E aí Deus o exaltou soberanamente. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Né? Olha só as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Bem-aventurados os fracos.
Jesus começa o seu sermão da montanha falando isso, bem-aventurados. Ele fala, vós sois a luz do mundo, sal da terra. Ele está dizendo isso para quem? Ele está dizendo isso para os escravos. Ele está dizendo isso para aqueles que não têm força, para aqueles que não têm inteligência, não têm estudo, não têm poder humano, político, religioso, que não comandam nada. Ele está falando isso para as massas, que vão ali só para aprender um pouco do mestre. Pessoas que estão ali, que são simples. Asteneia, irmão. Então grava bem esse princípio, porque na nossa intercessão, na nossa oração, nós queremos o poder de Deus, mas não queremos nos esvaziar. Queremos o poder de Deus, mas não queremos perder o controle da vida, o controle das situações. Nós queremos o poder de Deus, mas nós queremos levar o mérito por aquilo que o poder produz. Nós queremos levar a glória, nós queremos ser reconhecidos. Nós, o nosso chamado, nosso ministério, nosso nome, nossa vida, nossa unção, nosso poder, nosso conhecimento, tudo nós. Mas o poder de Deus se manifesta quando nós decrescemos, quando nós diminuímos. Quando nós estivermos orando, que nós sejamos conduzidos pelo Senhor e não pela nossa carne. Deus não vai empoderar a carne, irmão. Deus não vai fazer com que a carne se torne algo poderoso. Deus não vai empoderar a sabedoria desse século, a sabedoria dos sábios desse século. Para que você tenha a revelação da palavra, você tem que se esvaziar. Você tem que falar, não sei, eu não sei. Uma das maiores dificuldades daquele que prega, daquele que ensina, é se esvaziar. Porque depois de algum tempo que você lida com a palavra de Deus, que você ministra a palavra, você aprende. E esse aprendizado começa a se tornar o motivo do seu orgulho, o motivo da sua soberba. E você começa a falar, puxa, eu já sei tanta coisa, eu já sei tudo, eu já sei algumas coisas, eu sei lidar com essa situação, eu tenho experiência. E aí a gente começa a crescer, quando nós deveríamos diminuir. A gente começa a ficar maior quando nós deveríamos ficar menor. Cada vez que a gente fica maior, Deus não consegue agir com o seu poder. Por quê? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza e não na força. O poder se aperfeiçoa na fraqueza, irmão. É na fraqueza que o dinheiro chega, é na fraqueza que a cura se manifesta, é na fraqueza que a vitória é estabelecida. Por quê? Por que Deus criou desse jeito? Por que Deus age desse jeito, meu querido? Para que a glória seja dele. Para que ninguém se vanglorie. O que nós lemos? Para que ninguém se vanglorie diante de Deus. Para que ninguém ache que foi ele mesmo que venceu os midianitas. Que foi ele mesmo que venceu a Golias. Que foi ele mesmo que multiplicou os pães. Para que ninguém diga, eu multipliquei pães. Ninguém pode falar isso. Amém? Então, o que a fraqueza produz? Ela produz humildade, ela produz revelação, ela produz sabedoria, dependência de Deus. A fraqueza vai produzir coisas boas, vai produzir discernimento, vai produzir obediência. A fraqueza, quando eu me esvazio, vai gerar em mim obediência a Deus, dependência de Deus e adoração. Porque quando eu estou fraco, é que eu sou forte, eu tenho consciência de quem eu tenho que agradecer, da onde que veio a provisão, da onde que veio a cura. Não veio de mim mesmo. Aí eu consigo adorar aquele que é o único digno de adoração. Então, a asteneia vai produzir humildade. Vai produzir a humildade que eu preciso. Então, se desliga, irmão, da sua capacidade. Você quer que a capacidade de Deus venha sobre a tua vida? Se desliga da sua própria força, da sua própria inteligência, ou da sua própria experiência de vida, para que o poder de Deus se manifeste. E aí você vai se tornar uma pessoa espiritual, uma pessoa que vai diminuir. É uma pessoa que vai sumir no mundo. Não vai buscar reconhecimento no mundo, mas ele vai buscar que o mundo reconheça o Senhor.
O que a fraqueza não toca, irmão. A fraqueza não vai tocar no teu espírito. Na autoridade espiritual, a fraqueza não toca. Né? A fraqueza vai produzir autoridade, ela não vai diminuir a autoridade. Tanto é que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, veio para servir e não para ser servido. Então ele se fez como servo, ele se fez como escravo. A Ateneia não vai tocar na autoridade, não vai tocar na tua santidade. A Asteneia não vai tocar na unção, na fé, no poder, na comunhão, na revelação. A fraqueza não é nessas áreas. A fraqueza é a fraqueza humana. É a fraqueza das nossas capacidades, habilidades humanas. Essa fraqueza vai produzir, né, aquilo que nós queremos da parte de Deus. Amém? Glória a Deus. E só para a gente encerrar, né, eu lembro da história de um homem chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um homem que Deus entregou para ele muito poder e autoridade sobre o reino da Babilônia. E ele entregou até vitória sobre o povo de Israel. Nabucodonosor foi usado por Deus, foi um homem estabelecido por Deus para trazer juízo sobre a nação de Israel, porque a nação de Israel estava fora do propósito original de Deus. Então isso trouxe juízo, eles desobedeceram, quebraram a aliança com Deus. E aí Deus levanta Nabucodonosor e ordena que Nabucodonosor destrua a cidade de Jerusalém e destrua o templo e leve também as coisas consagradas ao Senhor. Olha que coisa interessante. E Nabucodonosor, ele se engrandeceu tanto, irmão. Ele foi um homem poderosíssimo na sua época. E um dia ele estava sozinho no pátio e ele começa a falar, olha, não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei como casa real? Isso está em Daniel 4, 28 a 37, se você quiser ler. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Nabucodonosor, ele não tinha consciência de que o Senhor tinha entregue para ele tudo aquilo que ele tinha que administrar. Ele não tinha essa consciência. Então, na mesma hora, uma voz veio do céu e falou assim, olha, Nabucodonosor, você vai receber uma dose de asteneia. Você será enfraquecido. Você vai perder todo o seu poder político. Você vai perder todo o seu poder na alma. Você vai ser enfraquecido e você vai se tornar como um animal. A sua alma vai enlouquecer. Você vai ficar completamente enlouquecido. Então, na mesma hora, a Bíblia diz que Nabucodonosor faltou juízo para ele. Ele ficou louco. Ele virou uma pessoa completamente perturbada. E começou a comer capim, como os animais comiam capim. Aquele homem que era tão poderoso, que tinha tanta autoridade, que tinha vencido o povo de Israel, que tinha destruído Jerusalém, as portas de Jerusalém, que tinha destruído também o templo, que tinha tomado as coisas consagradas do Senhor. Os filisteus não tinham conseguido fazer isso, os midianitas não conseguiram, os amorreus não conseguiram, os cananeus não conseguiram, mas Nabucodonosor conseguiu. Então isso fez com que o ego dele inchasse de uma tal maneira que ele achou que ele era mais poderoso do que Deus. E esse é o risco que uma vitória pode acarretar na nossa vida. Esse é o risco que um reconhecimento, que um resultado positivo pode fazer na minha vida. Eu posso inchar. Igual o baiacu, aquele peixe que incha.
Eu posso ficar totalmente inchado, achando que eu tenho resultados, porque eu fiz. Na mesma hora, Deus enfraqueceu Nabucodonosor, porque o Senhor é aquele que exalta e é aquele que abate. O Senhor entrega o reino para quem Ele quer, a autoridade para quem Ele quer, e tira também de quem Ele quiser. E se passaram 7 tempos, alguns falam que foram 7 anos, 7 anos que ele ficou daquele jeito, parecendo um animal. E no final dos 7 anos, um ciclo. Ele ficou um ciclo desse jeito. No final desse ciclo, Nabucodonosor começa a retomar o seu juízo, Deus devolve para ele o juízo, Deus devolve para ele o governo, Deus devolve para ele tudo que ele tinha. E quando ele sobe de novo ao trono, a primeira coisa que ele fala: bendito seja o Senhor, o céu reina, o reconhecimento de que todo poder pertence a Deus, toda glória, todo governo pertence ao Senhor. Veio sobre Nabucodonosor, um homem que nem era israelita, nem era hebreu. Foi um homem que foi enfraquecido, mas que aí, quando ele foi restituído, ele reconheceu que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza e não na fortaleza. Amém, meu querido? Então, quando você estiver orando, toma cuidado, para que você não ore contrariamente àquilo que Deus quer. Para que você não ore para que o homem se fortaleça, para que eu me fortaleça. Então, a gente tem que orar de acordo com a direção de Deus, a direção do Espírito de Deus. E Deus atua desse jeito. Se Ele atuou assim com o próprio Filho dele, Jesus, quanto mais, se Ele atuou assim com o apóstolo Paulo, irmão, se o apóstolo Paulo percebeu isso, e ele falou: não, eu vou considerar tudo que eu tenho, que eu sou, como refúgio, para que eu possa adquirir o conhecimento, a revelação de Cristo. Nós também precisamos aprender com essas histórias bíblicas. Amém? Que a tua vida cristã seja uma vida cheia de revelação. E que o Senhor cresça. E que nós diminuamos. Amém? Que nós sejamos menores. E Deus sempre seja maior. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor se manifesta, o seu poder se aperfeiçoa, quando nós que somos fracos, continuamos fracos, Pai. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra pode nos corrigir, nos confrontar. Tua palavra pode nos guiar pelo caminho que o Senhor determinou para nós. Perdoa, Senhor, toda soberba, todas as vezes que nós tomamos as rédeas da nossa vida e falamos: nós faremos, e esquecemos que é o Senhor quem opera o querer e o efetuar na nossa vida. Então, Pai, transforma a nossa motivação, transforma a nossa mentalidade, Senhor. Que nós não sejamos pessoas que correm atrás do vento, que correm atrás daqueles, de ser aqueles que o Senhor rejeitou. Em nome de Jesus, Pai. Nos ensina a viver diante do Senhor e que nós encontremos graça em todo tempo diante de Deus e diante dos homens. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Deus tenha misericórdia da nossa vida, amém? E que Deus nos dê paz, que você tenha muita saúde, que Deus te abençoe e até a próxima.